Agora você já está pronto para os próximos passos. Vá aos evangelhos alternativos e, entre todos, dedique mais tempo ao evangelho de Tomé. Sim, Tomé, aquele que não acreditou que Jesus tinha aparecido a seus irmãos apóstolos logo depois de sua morte. Este evangelho eu o descobri entre os diversos documentos que Clemente guardava, em sua biblioteca particular, num volume discreto, sem chamar a atenção, misturado a centenas de outros documentos que ele tinha. Creio que o fez de propósito, para não ser descoberto por pessoas não preparadas, ou até por aqueles que continuam a perseguir os que liam Tomé. O Evangelho de Tomé foi o primeiro a ser escrito, antes dos 4 evangelhos canônicos, que você tão bem conhece, e foi o primeiro a ser proibido, mesmo no seio do movimento cristão nascente, entre os anos 100 e 130. Meu filho, este evangelho é o único entre todos os escritos pelos apóstolos e todos os seus seguidores, que conta o que Jesus ensinou ocultamente a seus apóstolos durante o tempo em que ele ficou ressuscitado. Os outros evangelhos contam fatos da vida de Jesus e alguns de seus ensinamentos. São escritos belíssimos que contam do nascimento à sua morte, mas este, o de Tomé, não. Tomé conta o que Jesus ensinou depois de sua morte, durante os 40 dias em que esteve com eles. Tomé escreve como se fosse o relato de um discípulo, que toma nota dos dizeres de seu mestre. Ele começa com ditos, mensagens ou ensinos de Jesus. Assim, Jesus disse, há ensinos de Jesus, numerados de 1 a 114. É um registro fascinante desses ensinos secretos que Jesus passou a alguns de seus apóstolos mais chegados. Esta é a minha conclusão. E a escolha de Tomé para esse relato é também especial, pois ele foi o único a tocar no corpo de Jesus em sua segunda aparição aos apóstolos. Você vai ver, em seus estudos, que esse evangelho tem uma estrutura totalmente diferente da dos outros 4 e mostra que Jesus dizia que a salvação vem das obras que a pessoa faz em combater o bom combate, como Paulo dizia, lutando para domar suas más inclinações, e de que todos, sem exceção, podem se tornar como ele. Não há punição, nem temor a Deus, nem ameaças, nem inferno no Evangelho de Tomé. Para que você possa entender bem o que estou dizendo, abra agora o Evangelho de Mateus na parábola dos peixes. Eu me levantei, apanhei a cópia em grego na gaveta, abri meu livrinho, pois ali eu podia ver os capítulos e versículos, e abri no capítulo 13, versículos 47 a 50. Logo depois, desenrolei o pergaminho em grego até encontrar o início do capítulo 13, para confirmar a tradução. Lá estava assim escrito e li em voz alta. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao pescador, com sua rede lançada ao mar, que recolheu peixes de todo tipo, que foram guardados em cestas. Os pescadores, quando estavam cheias as cestas, chegaram à praia, sentaram-se e juntaram os bons peixes em vasos, mas jogaram fora os maus. Assim será no fim do mundo. Os anjos chegarão e separarão os ímpios dentre os justos, e os lançarão na fornalha do fogo do inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Orígenes me disse: pegue agora o Evangelho de Tomé e leia o Ensino 8. Dirigi-me à gaveta, retirei com reverência ainda maior o pergaminho e desenrolei na página correta. Lá estava escrito e eu li em voz alta. Jesus disse: o homem se parece com um pescador ajuizado, que lançou sua rede ao mar. Puxou a rede cheia de peixes pequenos. Mas entre os pequenos, o pescador sensato encontrou um peixe bom e grande. Sem hesitação, escolheu o peixe grande e devolveu ao mar todos os pequenos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você viu a grande diferença? Estas versões de Mateus foram adulteradas para que o temor a Deus fosse mais importante do que seu amor. Os peixes pequenos retornariam ao mar, simbolizando as novas vidas, até que se tornem grandes, simbolizando a purificação espiritual em suas diversas existências, quando seriam escolhidos pelo Pai, o grande pescador. E Orígenes continuou: estude você bem todos os 114 ensinos de Jesus e depois tire suas próprias conclusões. Você verá que ali estão claramente os ensinos de Jesus sobre as vidas sucessivas e sobre a bondade do Pai em nos dar outras e seguidas oportunidades. Às vezes, a linguagem é figurada e outras vezes ela é direta. O retorno à vida física para resgatar nossos erros é a maior prova da justiça divina, meu caro João. Não há inferno, não há purgatório. Há justiça de Deus e novas oportunidades. Depois de ler Tomé,
Vai e procure os livros sobre o processo contra mim e contra Ário, que foi minha próxima encarnação, já no século IV. Estudando esses processos, você entenderá, com a devida profundidade, o que ocorreu para que esses ensinos fossem proibidos pela Igreja Católica e pelo poder do Império Romano. Antes de você voltar aos seus afazeres em Oxford, descanse aqui por alguns dias e reflita sobre as suas próximas ações. Você será intuído em como prosseguir. Agora, continue seu trabalho, faça a sua parte. Sei que você enfrentará enormes escolhos para poder divulgar esses ensinamentos, mas é como tem sido ao longo de todos os séculos. A redescoberta dos ensinos secretos de Jesus será um dia revelada aos 7 ventos. Esse é o plano de Deus e assim será. Mas não sabemos ainda quando será. Não se preocupe se você não puder revelar todos agora. Quando voltar à Inglaterra, você será instruído como fazer. E se precisar, feche os olhos. Ore, que estarei aqui como Gamaliel, Orígenes ou Ário, aquele de que você mais precisar. Que Deus te guarde. A figura terna do mestre de Israel foi se desvanecendo e eu, com lágrimas nos olhos, pronunciei em voz alta: Obrigado por confiarem em mim. Retirei todos os outros documentos da pequena mesa e os recoloquei em suas gavetas, deixando somente o Evangelho de Tomé sobre a mesa. E retomando as reflexões de Wycliffe. Eu sempre desconfiei que Jesus transmitisse aos apóstolos seus ensinamentos secretos, os quais não deveriam ser somente sobre a reencarnação. Veja você, que vem após mim. O que estou dizendo nos 3 exemplos a seguir. O primeiro está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 11, onde ele diz: O segredo do reino de Deus foi dado a vocês, mas para aquelas pessoas do lado de fora, tudo é falado através de parábolas, porque essas pessoas podem ter visto, mas não percebido, podem ter escutado, mas não entendido. O segundo está em Mateus, capítulo 13, versículo 11. Jesus respondeu: O conhecimento dos segredos do reino de Deus foi dado a vocês, mas não a eles. Quem recebeu estes ensinamentos receberá ainda outros em abundância. E o terceiro está de novo em Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Nós, contudo, falamos da mensagem da sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria desta época, nem dos governantes desta era, que nada entendem. Não, nós falamos da sabedoria secreta de Deus, que é destinada para a nossa glória, desde antes destes tempos serem formados. E concluía Wycliffe: Não tenho mais dúvidas de que Jesus ensinava sobre as vidas sucessivas e talvez outras coisas também muito importantes. Eu vou descobri-las.